Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto importante, com muita polêmica pra gente abordar, né? Vamos trazer novidades aí sobre uma reunião que aconteceu ontem, né? Que deveria contar com a presença do Paulo Brax e do Luiz Melo, mas que teve furo, teve rasteira. Infelizmente, mais uma vez, faltando transparência aí por parte, né, da 777 ou dos funcionários da 777 aí nessa ocasião. Vamos falar também sobre a situação envolvendo São Januário, estava interditado, parece que o Vasco conseguiu ali derrubar a liminar e vai poder mandar, né, já o próximo jogo dentro do nosso estádio, dentro do nosso caldeirão. E vamos falar também bastante sobre a partida desse domingo contra o Botafogo, situação de treinador, o que vai acontecer aí após a partida, né, o clássico contra o Botafogo nesse domingo, e também novidades sobre o mercado da bola. Parece que o Vasco, mais uma vez, tá mirando muito alto e, infelizmente, tá acertando muito baixo. Então a gente vai trazer tudo isso, muito mais. Teremos a presença também do nosso irmão, o jornalista Lineker Biondi, aqui no final do vídeo, trazendo mais informações importantes para vocês. Então, primeiro, já convido você a assistir o vídeo até o final para ficar por dentro de todos os detalhes e todas essas informações. Peço também a sua ajuda, deixando aquele like, deixando aquele joinha lá embaixo do nosso vídeo. Convido você que é vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, para se inscrever, né, para vir fazer parte da nossa família aqui no YouTube, lá embaixo, naquele botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, só você clicar nele e não esquecer também de ativar o sino das notificações, né, que fica lá embaixo também, para você sempre receber aqui no seu celular um aviso, né, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar, de manhã e de tarde e à noite, né, e também quando a gente entrar ao vivo aqui no canal, né, todo dia às 8h30 da noite para a nossa resenha, né, para o nosso bate-papo ao vivo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, queria lembrar, rapaziada, que tá precisando de uma grana, que tá precisando de dinheiro aí para pagar uma dívida, ou para fazer uma obra, para levar a família para viajar, um dinheiro que você tem direito, né, todo direito, que é o FGTS, que é o seu fundo de garantia. Você pode ter acesso a essa grana em menos de 24 horas, muito fácil, muito ágil, né, com a empresa Mais Ágil. O primeiro link aqui na descrição do vídeo, como vocês estão vendo aqui na tela também, tem um número deles para vocês entrarem em contato. Então manda uma mensagem lá para a rapaziada da Mais Ágil, que você pode botar essa grana no bolso ainda hoje, muito rápido, né, com muita velocidade, beleza? Bora começar o vídeo falando de São Januário, né? Informação que a gente obteve ontem à noite, que o Vasco conseguiu derrubar a liminar, né, que estava ali colocando o estádio não podendo ser utilizado pelo Vasco, né? O São Januário estava interditado até ontem, mas o Vasco conseguiu derrubar essa interdição. Sábado agora já teremos um jogo, né, em São Januário, semifinal do Campeonato Carioca Sub-20 entre Vasco e Botafogo, jogo de volta, né? O Vasco venceu a primeira partida, agora joga aí pelo empate para ir para a final da competição, e o Vasco também já vai poder voltar a usar São Januário na próxima partida contra o Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro, após o clássico contra o Botafogo. Então, notícia importante, que diminui, né, obviamente, o gasto, não vai ter público, mas é um estádio que o jogador já está acostumado, o gramado é melhor, né, então com certeza será favorável aí para nossa equipe pegar o Cruzeiro dentro da nossa casa. Agora falar sobre algo polêmico e muito polêmico, né? Ontem houve uma reunião para tratar, né, da crise do futebol que o Vasco vive no momento, né? Essa reunião foi convocada pelo Conselho Deliberativo, né, do Clube Associativo, e foi convocado ali para essa reunião dois executivos da 777, que são o Paulo Brax e o Luiz Melo. E mais uma vez, vocês já imaginam o que aconteceu. Os dois não apareceram, não deram as caras, né? Simplesmente ali ligaram aqui, ó, o famoso F, né? Deram ali de dedo, deram de braço pro Conselho Deliberativo, deram uma desculpa esfarrapada, né? Falando ali que por motivos de agenda não puderam comparecer. E, cara, sinceramente, para mim, a falta de transparência realmente é muito assustadora nesse momento, né? O Vasco aí vivendo um momento de expectativas altíssimas e entregas baixíssimas aí em relação a SAF do nosso clube nesse momento do Campeonato Brasileiro. Obviamente que os conselheiros ficaram muito irritados, né? As pessoas que compareceram à reunião para cobrar o Paulo Brax e o Luiz Melo ficaram ali extremamente decepcionados, e eu fico também, né? Porque eu gostaria de saber um pouco mais do que está acontecendo, por que o Vasco aí não está se posicionando de uma forma mais firme em relação ao futebol nesse momento no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, falando agora em relação a futebol especificamente, domingo tem clássico, né? Botafogo e Vasco, jogo no Engenhão.
União, 4 horas da tarde, Botafogo vendendo aí praticamente todos os ingressos para essa partida, mas parece que do lado de lá, apesar do Botafogo ser líder, disparado, viver um momento incrível, algo não bacana está acontecendo, né? O Al Nassr, que o time lá dos Emirados Árabes, que recentemente contratou o Cristiano Ronaldo, deu-lhe uma rasteira ali no Botafogo, deixou o Botafogo e principalmente a torcida do Botafogo de queixo caído e arrancou o treinador do Botafogo ali nesse momento que o clube vive maravilhoso, né? Chegou com uma proposta ali irrecusável, né? Uma proposta ali que, cara, um dos maiores treinadores de futebol do mundo estão recebendo, e o Luiz Castro, que é o treinador do Botafogo, recebeu do Al Nassr, né? E o cara não pensou duas vezes, né? Falou, ó, valeu Botafogo, valeu Fogão, mas tô indo para os Emirados Árabes, né? Isso aí tá gerando um clima muito ruim dentro do clube no momento, né? O Botafogo não esperava por essa troca de treinador, até porque o Luiz Castro, ano passado, foi muito pressionado, né? Para ser demitido, para sair do clube. Ele acabou ficando, passou por cima de várias coisas complicadas no Botafogo e agora vive um momento incrível, né? Por lá. E mesmo assim, essa proposta aí acabou tirando, né? O treinador do Botafogo. Nesse momento, o Botafogo já tá se agilizando no mercado, né? Já tá buscando um substituto. Nomes como Rogério Ceni é um dos cotados, Tite, Jorge Jesus, enfim, nomes de peso. O Botafogo está correndo atrás de treinadores de peso, que o Vasco deveria estar fazendo também, né? Mas enfim, isso aí, né, essa saída do Luiz Castro pode ser favorável ao Vasco, né? Nesse jogo de domingo, o clima lá pode estar um pouco abalado, o Vasco pode entrar aí e tirar proveito dessa situação. Do lado de cá, quem será o treinador é o William Batista, confirmado ontem pelo Paulo Brax, né? Uma decisão muito questionada, principalmente por minha parte, né? Adoro o William, mas não acho que é o momento dele assumir esse time aí de forma definitiva. Acho que é muito cedo, muito risco, né? O time nessa situação você dá aí para um treinador extremamente jovem, um treinador que não tem experiência no time profissional, mas desejo toda a sorte do mundo para o William, que ele possa conseguir fazer um bom trabalho domingo, né? E que possa trazer essa vitória para o Vasco. Lembrando que o Manu Capasso, o zagueiro, voltou a treinar, deve ser titular ao lado do Léo. O Pedro Raul também voltou a treinar, pode ser uma opção ali pro ataque, e o Gabriel Peck tá fora do jogo. Então o William Batista aí segue treinando, segue aí estudando o Botafogo para poder no domingo o Vasco conseguir essa vitória, se Deus quiser. Lembrando que nas casas de aposta, principalmente na 1xBet, o Vasco tá pagando a bagatela, parceiro, de R$ 6 para cada R$ 1 que você aposta no Vasco. Então você que quiser ganhar uma grana com o Vasco, e lembrando que hoje à noite, iremos fazer o sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco da Gama, em parceria com a 1xBet, 5 camisas oficiais e um agasalho desse daqui da capa. E ainda dá tempo de você participar, né? Como eu falei, além de você poder apostar no Vasco, ganhar um bônus especial de 100% no seu primeiro depósito, a 1xBet ainda tá dando esses prêmios para vocês hoje à noite aqui no canal. E para participar, é só você correr lá no primeiro comentário fixado, clicar no link da 1xBet, se cadastrar, fazer um depósito de qualquer valor e utilizar o código promocional Mário Vasco. Então não esqueça, quanto maior for o seu depósito, maior será a sua chance nesse sorteio de hoje à noite, beleza? Fala agora sobre treinador, né? Porque como eu falei, o Paulo Brax ontem confirmou que o William Batista permanece no comando da equipe para a partida desse domingo contra o Botafogo. Paulo Brax falou que está em busca de um treinador ideal, mas não descartou a possibilidade de efetivar o William Batista. A informação que eu tenho, que eu busquei com um amigo que trabalha, né, num veículo de grande comunicação, é que sim, o Rogério Ceni é o nome mais forte dentro do clube, né? A informação que ele me deu é que o Rogério Ceni já tinha aceitado o tempo de contrato, né, até o valor ali oferecido pelo Vasco, estaria apenas esperando, né, esse jogo de domingo contra o Botafogo para que fosse oficializada essa situação. Infelizmente não é o meu treinador preferido, mas tendo em vista a situação que o Vasco vive no momento, né, precisa-se de um treinador, precisa de um técnico que chegue e assuma a responsabilidade. Se for o Rogério Ceni, vou desejar toda a sorte do mundo, vou desejar ali que ele possa ser super bem sucedido, né, nessa passagem dele pelo Vasco. E em relação agora a contratações, como a gente sabe, o Vasco já oficializou as contratações do Serginho e do Maicon. O Gary Medel, volante chileno, está muito próximo de ser anunciado nos próximos dias. E ontem tivemos informações sobre outros jogadores. Situação do Fernando e do Lianco. Esfriaram, né?
Parece que os dois jogadores não vêm para o Vasco, os dois devem continuar jogando na Europa, né? O Lianco na Inglaterra e o Fernando na Espanha. A situação do Lanzini segue a mesma, o jogador está de férias, está no México com a esposa, curtindo lua de mel e pediu tempo ao Vasco. Infelizmente o Vasco não tem muito tempo, então o Vasco aí segue buscando outras possibilidades, como é o caso do uruguaio Rodrigo Zalazar, né? O Vasco ele recebeu uma negativa, uma recusa da proposta feita por empréstimo com o time alemão Schalke 04 e por esse motivo o Vasco estaria considerando, né, fazer uma proposta de compra com valores ali a serem estipulados nessa negociação. Situação do Cittadini, jogador do Atlético Paranaense, um jogador que hoje vive um momento complicado no Furacão, né? Pouco vem jogando nessa temporada, se recuperou de uma lesão muito complicada, né? E nesse momento o Vasco fez uma consulta para quem sabe trazer o Cittadini aí por empréstimo até o final da temporada. E ontem também tivemos a informação de uma pessoa que vem de dentro do clube, né? Uma pessoa lá que tem influência dentro da SAF do Vasco, que o Vasco sondou a possibilidade de contratar o Ponta Quadrado, jogador de renome internacional, jogou no Chelsea, na Juventus, Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. O jogador acabou de terminar o seu contrato na Europa, está livre no mercado, mas é uma contratação, mais uma vez, um jogador já com 35 anos de idade, que não viria para o Brasil para receber menos do que R$1 milhão. Se você me perguntar se eu gostaria, claro que eu gostaria, mas, mais uma vez, eu arrisco a dizer, estão aqui, ó, mirando muito alto e a probabilidade do Quadrado vir, na minha opinião, é muito baixa, né? Um jogador que vai ter mercado no mundo árabe, vai ter mercado na China, vai ter mercado talvez até num clube menor lá da Europa mesmo. Então essas sondagens que o Vasco vem fazendo por Lanzini, Quadrado, Alan, enfim, jogadores aí de um calibre mais alto e não se concretizam, assusta o torcedor, né? Faz com que o torcedor perca confiança no trabalho que vem sendo feito aí pela 777, principalmente pelo Abel Braga e também pelo Paulo Brax. Então essas informações aqui do vídeo de hoje, o Lineker vai entrar aqui agora com mais notícias importantes, então não vai embora, mas antes de passar a bola para o Lineker, peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e amigas vascaínos. Beleza? Lineker, vai contigo, irmão. Um grande abraço, tamo junto mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Hoje Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar muito também sobre o mercado da bola, a procura por um novo treinador e a possível efetivação aí do William Batista e previsão aí para o jogo contra o Botafogo após a saída de Luiz Castro no comando técnico do Alvinegro, que é, lembre-se, líder do Brasileirão e o Vasco na zona do rebaixamento, mas se trata de um clássico e a torcida sabe que a camisa do Vasco pesa demais nessas questões. Mas antes eu peço para você clicar no joinha e, claro, deixar lá nos comentários a sua opinião a respeito de todos os assuntos que nós vamos abordar aqui. Tive uma notícia durante o dia de ontem que seria difícil a ida de Lanzini ao Vasco, até mesmo ao mercado sul-americano. Parece que o jogador quer ficar na Europa, segundo alguma gente. Respondendo ao River Plate sobre o assédio, disse que a prioridade do jogador é estar no futebol europeu. Não fecha as portas completamente de uma vinda para o Vasco, mas parece que a prioridade do atleta é, sim, o mercado europeu. Ainda tem muita lenha a queimar também no mercado árabe, no mercado chinês, onde se faz muita grana, né? Diga-se de passagem, Lanzini ainda é um jogador renomado, vindo de um grande da Premier League, e tem muito atrativo ainda no velho continente. Entretanto, né, vamos falar sobre Rodrigo Salazar também, um jogador interessante do Schalke 04. Parece que a proposta do Vasco não mudou os moldes, né? Era empréstimo com obrigatoriedade de compra. Negada. Não tem negociação com o Schalke 04 nesse modelo. Parece que a equipe alemã quer sim negociar o jogador, mas uma compra que seja imediata, não querem arriscar algo, e parece que o Vasco tem dificuldades aí na questão envolvendo as transferências, compras futuras, até porque o aporte que não temos resposta ainda da 777 se vai ser ou não antecipado agora para a janela, se não for chegará ali entre agosto e setembro, e isso preocupa muito porque o Vasco ainda tem problemas para resolver em fluxo de caixa, dívidas que vão aparecendo por conta da inconsistência jurídica, que tanto se falou aí do Luiz Melo lá em Brasília, e também sobre situações de comissões de empresários e entre outras dívidas que esse aporte deve cobrir e, quem sabe, sobre algo para contratações.
O modelo que o Vasco está usando de empréstimo com obrigatoriedade de compra é empurrar esse investimento mais para frente, para que nos próximos aportes, principalmente o de 2024, que é cerca de 240 milhões de reais, seja o impacto dentro dessas contratações de hoje, né? Estão retardando o investimento para ser pago no futuro. É uma estratégia? É, mas não é tão interessante para o mercado. O Vasco vem encontrando dificuldades para tentar encontrar atletas de alto nível que aceitem, ou clubes que aceitem esse modelo de proposta. Vamos falar agora sobre Léo Cittadini, né? O Vasco negocia com o Atlético Paranaense. O jogador, o Vasco quer antecipar aí a liberação com o clube paranaense, mas parece que o Atlético quer uma compensação financeira para liberar Léo Cittadini, né? Vale lembrar que o contrato dele com o Atlético vai até o final da temporada. Pode assinar no mês que vem, no mês de julho, um pré-contrato, mas parece que para facilitar aí uma liberação antecipada, o Atlético quer, grana, né? E vem emperrando um pouco as negociações, que é exatamente o que o Vasco vem fazendo. Grana não agora, só lá na frente. Parece que o Atlético não vai aceitar. O Léo Cittadini é um bom jogador, não seria o ideal para carregar a camisa e comandar a equipe aí para novas realidades, mas é um jogador que faria uma composição de elenco interessante, poderia aí, quem sabe, dar um pouco mais de qualidade para um jogador que não temos um jogador como o Léo Cittadini hoje no elenco cruzmaltino para a posição de meia centralizado, né? Acabamos de falar também, vamos falar um pouco do jogo contra o Botafogo. Luiz Castro, né? Luiz Castro aceitou a proposta e vai sair do Botafogo, se despediu ontem, né, na verdade, e o Vasco pode, quem sabe, ir para a partida se aproveitando de uma situação que criou certa tensão no líder do campeonato, né? Perder um treinador que vem fazendo um grande trabalho nem sempre é muito fácil, o mercado está com poucos treinadores e o Vasco pode tirar proveito dessa situação para enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos de igual para igual. Elenco, na minha opinião, o Vasco não fica muito para trás que o Botafogo. Claro, o Botafogo tem peças que estão em excelente fase. Tiquinho Soares, Júnior Santos, Vitor Sá, entre outros. Coisa diferente do Vasco, Pedro Raul em baixa, Alex Teixeira em baixa. Mas o clássico, existe uma magia e uma energia. Que a camisa também faz muita diferença, a camisa do Vasco extremamente mais pesada que a do Botafogo. E eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando dessa movimentação de mercado, o que vocês estão achando também do próximo jogo. Lembrando, Rafael Claus, de São Paulo, será o árbitro da partida entre Botafogo e Vasco, próximo domingo no Newton Santos. Rafael Claus, que é o árbitro que acumula polêmica, esteve naquela partida contra o Sport, lá no pênalti do Raniel, lá em 2022, aquela partida-chave que a torcida do Sport invadiu ali, a Ilha do Retiro, o gramado, e o Vasco saiu, entre aspas, né, com a vitória, né? Logo depois teve a questão jurídica, mas é o mesmo árbitro que acumula algumas polêmicas aí pelo Brasil. E eu queria saber a sua opinião sobre Rafael Claus nesse jogo. A gente não entra muito em mérito de arbitragem, mas infelizmente os árbitros hoje têm aí papel principal nos jogos, né? Deixaram de ser apenas árbitros, né? Estão querendo aparecer muito mais que jogadores, entre outros. É isso. Deixa lá a sua opinião nos comentários. Um forte abraço, saudações vascaínas. Fique sempre ligado aqui no canal Hoje Vascaínos e Mário Coelho Vasco para a gente deixar você sempre muito bem informado.